Hoje vamos aprender como manter e regularizar inscrições governamentais da sua empresa, com o empresário Rogério Boschi. Ele, que tem um escritório de assessoria paralegal, vai nos ensinar como estar regular com a empresa, com o governo. Então, se você acha que esse conteúdo faz sentido para você, você que é empresário, empreendedor, ou pretende abrir o seu negócio e tem interesse nesse tema, ative o sininho, se inscreva no canal, curte e compartilha, porque a nossa live já vai começar. Como manter e regularizar as inscrições governamentais da sua empresa? Esse é o tema da produção de conteúdo de hoje. Essa produção de conteúdo que fazemos todas as quartas-feiras, às 17h17, para levar para você que pretende se desenvolver como pessoa e também para os empresários que que requer aí, que deseja um desenvolvimento profissional. Hoje nós vamos falar sobre esse tema com o profissional Rogério Boschi. Ele que tem um escritório de assessoria paralegal e trabalha para regulamentar as inscrições governamentais. Então, Rogério Boschi já está aqui conosco. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Te receber aqui. Tudo bem? Deu certo aqui? Entrei direitinho? Deu perfeito. Rogério, é realmente uma honra conversar com você esta tarde e agradecer pela sua generosidade de gravar esse conteúdo e trazer informação para as pessoas e desenvolvimento pessoal e profissional para empresários e também para as pessoas que desejam se desenvolver e quem sabe estão pensando aí em abrir um empreendimento, empreender, não é? E saber como é importante manter e regularizar as inscrições governamentais da empresa. Então, bem-vindo, é uma honra mesmo para mim conversar com você essa tarde. A honra é minha, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite e parabéns pela iniciativa. Acho que é muito importante a gente ter esse tipo de conversa, abranger esse tipo de assunto que é meio desconhecido de parte das pessoas e que gera muito desconforto quando não está tudo bem, né? Só quando chega a conta dos órgãos públicos para cada um depois. Eu que agradeço por seu tempo e por esse canal também. Agradeço a presença das pessoas que vão nos acompanhar e dizer que esse conteúdo ficará gravado no Instagram, elisangelagomes.adv, e também no canal Empreendedor Jurídico, onde vocês podem acessar pelo link lá na bio do Instagram elisangelagomes.adv. Vocês têm um link do YouTube, onde vocês terão este conteúdo e outros conteúdos de interesse aí de empresários, de pessoas que gostam de empreendimentos como eu. Eu digo, sou advogada de profissão, empreendedora de coração. Amo falar sobre esse assunto, nos desenvolver e estar em contato com pessoas experientes, que têm expertise para nos desenvolver. Então, antes de entrar no tema, eu vou apresentar para as pessoas, até para saber como a gente tem um profissional hoje que tem expertise, que tem experiência, que conduz aí, é sócio-diretor da empresa Claue, certo? Certo. Claue, assessoria paralegal. E há 30 anos, uma empresa que existe aí há mais de 30 anos, né? Tratando deste assunto, trabalhando com isso. Então, essa empresa contribui para a legalização das empresas perante os órgãos governamentais públicos aí federal, no nível federal, estadual e municipal, também juntas comerciais, atendendo empresas de todos os ramos de atividade. Então, a gente vê vocês tão fortes no mercado
pensa, não, eles atendem só os grandes. E aí eu vi que vocês atendem empresas de todos os tamanhos, em todo o território nacional, não é? E, inclusive, grandes empresas também, com mais de 1.000 filiais aí espalhadas pelo Brasil, tais como o McDonald's, Grupo Pão de Açúcar, né? Ponto Frio, Casas Bahia, RH, do Grupo Habib's, dentre outros. Então, a regularidade da nossa empresa, o Rogério, depende não só dos órgãos governamentais, mas essencialmente também de outros fatores da nossa vida. Então, agora eu vou trazer aqui, vou fazer uma introdução antes da gente entrar no tema, porque para a nossa empresa estar bem e estar regular, a nossa vida, o empresário que está ali no comando, na gestão da empresa, ele precisa estar bem também, não é? Então, acho que é importante até para gerar identidade. Quando a gente fala com alguém e sabe a história de vida de alguém, isso gera identidade. A pessoa fala, poxa, ele também passou por isso? Então, hoje a gente está conhecendo o grande empresário Rogério Boschi, que já tem 30 anos no mercado, aí a empresa e tudo, mas não sabe o que ele passou, o que ele atravessou. Ele, como profissional da área de administração e gestão, como ele aplicou bem isso, não só na sua empresa, mas na sua vida pessoal, familiar e na vida espiritual. Então, esses três assuntos, Deus, família e negócio, eles são interligados. E aí não tem como a gente ter a empresa regular sem estar regular nesses itens também. Então, eu gostaria de fazer aí que você fizesse um breve retrospectiva de 3 itens que eu acho importante. Como começou a sua conexão com Deus, que às vezes tem pessoas que começam lá desde criança. Eu comecei a partir dos 45 anos de idade. Então, como que isso começou? Depois, como que você, que tem uma família tão bem sucedida aí, que construiu um lar junto com a Vivian, com 4 filhos, né, sendo um rapaz e 3 meninas, e você tem aí uma família bem sucedida também, e depois na construção da empresa, como que você chegou à frente, aí, a diretoria da Clauê. Bom, obrigado pelas perguntas, viu? É importante tudo isso que foi falado. A conexão com nosso Pai Celestial, com Deus, sempre foi com a família, né? Minha família já sempre teve uma fé, né? Meus pais foram sempre, né, católicos, não tão frequentes, né? Mas que trazia para dentro do lar o conhecimento e a vontade de sempre estar conectado com algo espiritual. Então, a gente não tinha uma religião fixa, assim, como parte. Fui batizado na Católica Brasileira, para ter uma ideia, quando eu nasci, né? E até porque meus padrinhos, que foram escolhidos na época, não tinham a primeira comunhão, então não podia ser na Católica Romana, né? Alguns detalhes, assim, né? Que você está fazendo até lembrar aqui. Sim. E após isso, sempre procurando religiões, né? Sempre procurando estar conectado de alguma forma com Deus e com Jesus Cristo, né? Então a gente passou por diversas religiões, inclusive espíritas, inclusive, né? Eu vejo meus pais sempre procurando isso semana a semana, mês a mês, essa conexão. E até o momento que a gente conheceu a Igreja de Jesus Cristo nos seus últimos dias, através da minha irmã, né? Na verdade, a minha família esteve num velório de um primo muito querido, e lá a minha irmã conheceu os missionários, e quando eles estavam passando na rua, chamou eles para ir lá em casa. Isso daí, eu tinha 11 anos, por exemplo, né? Então, minha irmã, com 18 anos, foi batizada, e depois, quando eu tive 15 anos, eu fui batizado junto com meu irmão mais novo e com a minha mãe. Posteriormente veio meu pai e toda a família, né? Sim. Mas assim, a conexão com Deus ficou mais frequente.
e deu para ver que a partir do momento que ela ficou mais frequente, a gente conseguiu enxergar a mão do Senhor também nos nossos negócios lá do escritório, né? Então, talvez eu pule aqui um pouco o da minha família atual e passe para o escritório, depois eu volto para a minha família atual, que faz parte dessa linha do tempo, né? Então, inclusive, o meu sócio está assistindo, o Hélio Costa tá vendo a live aí. Ele que abriu o escritório com meu pai. Eles enxergaram uma oportunidade no mercado que não tinha prestador de serviço especializado e também se baseando nos despachantes de veículo, né? Eles viram que não tinha despachante para junta comercial e eles ficavam próximos à junta comercial. Então, eles começaram a fazer isso, a prestar serviços para aqueles que gostariam de ter, não precisar preencher formulário, não precisar preparar documento, acompanhar, protocolar. Eles enxergaram esse caminho aí, foram visionários, Sim. os dois, né? E aí eles montaram a Claué, aí nos anos 80. E a Claué foi se transformando ao longo do tempo, conforme a legislação foi mudando e os processos também. Então, a princípio, eles prestavam serviço praticamente para advogados e contadores, que não queriam mexer com junta comercial. Então, passavam para eles. Quando a junta comercial começou a fazer a parte do registro empresarial e também internamente a Receita Federal começou a fornecer o CNPJ, que antigamente era chamado CGC, eles começaram a também oferecer esse serviço também, junto com a junta comercial. Então, constitui-se empresa com registro estadual, governamental, né? Mais o registro federal da Receita, no caso. Então, eles foram se adaptando, né? E o escritório foi sofrendo essas transformações e se adaptando também em mais serviços, a ponto de que, quando também a parte estadual de Secretaria da Fazenda ingressou junto com a Receita Federal, eles começaram a oferecer também a parte da Secretaria da Fazenda Estadual, que é a inscrição estadual, e logo em seguida faltou pouco para não fazer também, e acabaram fazendo a parte municipal. Então, a partir do momento que a gente começou a ficar completo, oferecer o produto completo também, então a gente também teve a abrangência de clientes. Então, não era mais só contadores e advogados, mas diretamente para as empresas que quisessem contratar a gente direto. Então, como você falou no começo, tem uma conexão. A partir do momento que a gente começou a ficar mais fiel, né, às questões religiosas, a parte de Deus, de Jesus Cristo, meu sócio também, né, através da sua esposa, seus filhos, a gente começou a ver essa ligação e o negócio aumentando e sendo abençoado, né? Isso Colocando não tem como Deus negar. acima de todas as coisas, né? Sim, e aprendendo com ele o que a gente precisa estar fazendo e colocando em prática na nossa vida. Então, aí durante esse tempo, a gente também teve, por exemplo, colocar Deus em primeiro lugar. Então, minha irmã foi para a missão. Então, quando ela estava na missão, a gente consegue fazer um paralelo com o progresso do escritório, né? Quando ela voltou, um pouco depois, aí fui eu, né? Depois de 6 anos. Então, também teve um paralelo com os negócios crescendo e mudando, né? Enquanto que eu estava na missão, até meu pai se batizou nessa época. Então, é muito interessante essa linha. Então, a gente até brinca lá no escritório, meu sócio. Quem que está indo para a missão? Que é para o escritório ter o seu tempo bom ali, né? E as coisas serem abençoadas. Então, não tem como desconectar uma coisa da outra, né? Até quem não conhece, a gente explica faz essa linha de tempo, começa a entender que tem uma conexão. E durante esse tempo também, né? Eu conheci minha esposa, o meu pai ele se aposentou em 2005 e foi para Atibaia ali, ter uma vida mais calma, e aí eu fiquei mais fixo no escritório, mas eu estou no escritório desde 98 fixo ali. Uau. E nesse tempo eu conheci a Vivian também, quando eu voltei da missão, e a gente constitui a família. A gente está no segundo filho que está indo para a missão, então, que está na missão agora, né? Um já foi e voltou, a Júlia, agora é o Pedro.
Então, é nítido essas três perguntas que você fez, elas são uma conexão plena. E a gente não combinou essas perguntas, né, doutora? Você Não, fez e eu estou respondendo aqui na hora. Na verdade, a gente combinou nenhuma. Mas a única coisa que a gente combinou exatamente, é foi o isso. tema. É, Eu acho mas, que isso é importante, sabe? Revelando agora para vocês, todas as lives todos os conteúdos que a gente tem produzido, tanto no Instagram quanto lá no canal, em nenhum momento a gente fala sobre o que a gente vai discutir. Realmente, a gente até faz uma oração aqui antes e pede a condução do Espírito Santo para que as pessoas sejam beneficiadas com o nosso conteúdo. Se a gente está falando sobre isso, é porque a gente tinha que falar sobre isso, alguém precisa ouvir isso. Então, assim como um bom gestor e administrador, você aplicou esses princípios na sua família. Porque eu vejo a foto da sua família assim, parece a foto da família de margarina, como é que é? A família família de perfeita, margarina. mas comercial, né, de margarina. Mas a gente sabe que toda família tem suas adversidades, mas quando a gente coloca o Senhor à frente de tudo, é como você disse, né? Quem vai para a missão agora? Por quê? Para quem não sabe, são pessoas jovens, né? Agora você está com seu filho Pedro, né? Em Fortaleza, é isso? Isso. Então a pessoa fica 2 anos, renuncia à sua própria vida pessoal para ficar 2 anos num local totalmente longe da sua família e levando o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas. Anthony, bem-vindo! Então, realmente E aí não tem como as bênçãos do Senhor acontecem na nossa vida. Então, quando a gente faz realmente essas ações a fim de beneficiar vidas e levar o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas, o que a gente está fazendo aqui agora, realmente as bênçãos do Senhor acontecem em todas as áreas da vida, familiar, profissional e tudo. Então, realmente, parabéns pela família, pelos filhos, Pedro, Júlia, tem a Bia, a Rebeca, é isso? Isso, acertou todos. E a Vivian, que é a grande guerreira e gestora de tudo isso junto com você. Realmente estão de parabéns. E aqui eu gostaria de hoje oferecer um presente que não está no tema da nossa palestra de hoje, mas como eu disse, essas questões estão interligadas, o empresário ele precisa estar bem nessas áreas, tanto famosa agora, Júlia. O empresário ele tem que, eu creio que ele tem que ter esses itens ok para que as coisas possam fluir. Deus, família e negócio. Então, se você tem a sua denominação, independente da denominação religiosa, então procure essa conexão com Deus, que isso realmente vai fazer toda a diferença nos seus negócios, em todas as áreas da sua vida. E você que pretende fortalecer a sua família, eu vou deixar um presente, mande seu WhatsApp no direct, e eu vou mandar para você em um e-book de presente em PDF, que é um manual chamado Como Manter uma Família Feliz. E lá na última página do manual diz assim: nenhum sucesso compensa o fracasso no lar, de David O. McKay. Então, essa frase, então, é isso. Então, agora, sem mais delongas, nós vamos entrar no tema aí, essa empresa familiar, né, que junto ao seu pai, junto com um sócio aí, Hélio Costa, não é? Isso. Que foram visionários e viram essa necessidade no mercado. Ó, meu esposo presente aqui também, Emerson Bispo Romão. E viram essa dor do mercado, né, de pessoas que precisavam de auxílio para regulamentar as inscrições da sua empresa perante os órgãos governamentais. Então, fundaram aí a Claué nos anos 80 para dar essa assessoria paralegal. E o que é assessoria paralegal? Eu vejo em você, na sua profissão, algo que para desburocratizar ou ajudar os empresários com a burocracia, né? E então
Entrando agora no tema do paralegal, eu gostaria de saber logo de você, que você descrevesse para a gente mais a respeito da sua atividade e quais os benefícios, né, que o empresário pode ter de ter essa assessoria paralegal na sua empresa, para que ele possa, então, tanto o empresário que quer começar um negócio, né, que está pensando em começar um negócio, ou aquele que já tem um negócio, mas precisa colocar a casa em ordem. Isso é bacana, obrigado pela pergunta. A gente, essa assessoria paralegal é uma gourmetização do nome de despachante, né? O Brasil tem passado por essa gourmetização, né? Acho que o mundo em si, né? De achar os nomes mais adequados, né? Para as atividades, comidas, ou o que seja. E, e aí o paralegal acabou entrando nessa área de despachante de empresas, né? De órgãos governamentais. E acho que colou bem. O que a gente faz? Eu gosto de ensinar sobre a parte das empresas como se fosse o nascimento de uma pessoa física, né? Então, nós temos as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, né? E assim como uma pessoa física, ela nasce, né? Ela tem que ter um registro em cartório para ela ser um cidadão, né? Existir, A pessoa né? existir, a pessoa jurídica também. Ela precisa passar por esses registros nos órgãos para poder existir. E ter um controle, né, sobre esses registros. Então, o que a gente chama mais popularmente é ter um CNPJ, né? Então, por isso que até a pessoa jurídica ficou conhecida como PJ, né? E acaba coincidindo com o nome de CNPJ, que é o cadastro da Receita. Então, ela tem que passar por esses processos. Então, no caso da pessoa física, ela passa no cartório. E o primeiro registro. E na pessoa jurídica, o primeiro registro é um lugar chamado junta comercial, dependendo da atividade dela e a forma dela, e o próprio cartório também registra alguns tipos de empresas. E depois ela tem que receber outros registros que deveriam ser como se fossem as vacinas que as crianças elas vão recebendo também. E no caso das pessoas jurídicas, são outros órgãos que quer ter o mesmo registro que você já fez na junta, que a Receita Federal te dá um CNPJ, então a Junta Comercial te dá um NIRE, a Receita Federal te dá um CNPJ, a Secretaria da Fazenda te dá uma inscrição estadual e a Prefeitura te dá uma inscrição municipal e um alvará. E depois ainda tem alvarás regulatórios em todas essas outras esferas, dependendo da atividade. Pode ser tanto estadual como municipal, essas partes regulatórias. Então, é complexo você ter uma pessoa jurídica no Brasil, a não ser que você seja um microempreendedor individual, não está tão simplificado. Você ainda passa por algumas etapas interessantes e importantes e necessárias. E acaba... Quem quer fazer isso, né? Quem quer ter todos esses tipos de trabalho na vida, né? O advogado, ele já tem muito, né? O contador, então, né, tá tanto quanto o advogado, é muita coisa para tomar conta. Então, às vezes, eles preferem terceirizar esse tipo de serviço. E tem empresas também, né, que preferem fazer logo com um agente, que acaba saindo até mais barato, né? E depois cuidar da sua vida com o contador e com o advogado, né? Da vida da empresa. Então, é aí que a gente entra. E a pergunta da live, né? Que é a questão, por que é importante manter regular? É um dos vários temas que poderia ter sido escolhidos, né? E porque é muito abrangente. Então, tem outras lives que eu participei que era como não quebrar o seu negócio, deixar a burocracia quebrar seu negócio. A gente poderia estar fazendo uma maneira também mais didática sobre essa introdução que eu dei aqui de uma pessoa jurídica, mas esse tema de manter regular as inscrições, qual que é a importância, né, é muito assim especial. Eu acho que ele é bem assertivo, principalmente para aqueles que têm a própria empresa ou para aqueles que são executivos e são contratados por empresas, né?
Então, para quem tem a própria empresa, como sócio, acontecia, por exemplo, muito da pessoa estar registrada na empresa, na junta comercial e na Receita Federal, as pessoas esquecerem de ter feito posteriormente. E o sócio anterior continuava lá e dava problema na declaração de imposto de renda e dava, assim, e outros problemas também. Só que hoje em dia, você não consegue fazer o registro na junta sem entrar também com o registro da Receita Federal junto, em conjunto. Então, esse risco diminuiu muito. Mas quem tem empresas mais antigas, é importante ficar de olho nisso. De repente, seu quadro societário, que a gente chama, está desatualizado lá na Receita Federal. E isso daí pode trazer um monte de problema ainda até hoje, né? Que vai se acumulando, né? Você pode estar participando de uma empresa hoje que você não faz mais parte dela, onde está sendo contraído dívidas com a Receita Federal, dívidas com fornecedores, dívidas com taxas nas prefeituras e esfera estadual, e isso vai estar indo tudo para o seu nome. E tá bom, agora você não faz mais parte daquela empresa, mas seu nome está lá, e você quer abrir uma outra. Pronto. Você está impedido de estar abrindo alguma outra porque você tem dívidas, você tem coisas que você nem sabe que aconteceu, mas que seu nome está lá naquela empresa anterior e você não tomou conta não tomou o cuidado necessário de estar tirando o seu nome dali, dos órgãos, né? Agora, você que é executivo, você entra numa empresa limitada como administrador ou numa empresa SA como diretor, você está assinando ali, pode ver que um dos documentos assinou uma cláusula de desimpedimento, dizendo que você não está em curso nenhum crime que o impeça de administrar a empresa, né? Então, quando você assina aquilo ali também, e você está entrando no contrato social ou no estatuto, você também está assumindo a partir dali muitas coisas na parte civil e criminal daquela empresa. A doutora está sempre fazendo sim, porque você está acostumado. Sim, ó, não, eu quero fazendo um parêntese aqui. Você disse, né, que a pessoa às vezes ela se desliga de um CNPJ e não sabe o que aconteceu com ela lá e é surpreendida posterior. Eu vi essa semana, o que acontece? Nas execuções fiscais, então quando o empresário ele tem uma dívida com o poder público, né, com o executivo, o que acontece? É só a empresa, é só o CNPJ, a dívida ativa, a consciência inscrição de dívida ativa é só no CNPJ. Você sabe que eu vi 2 sócios com inscrição de dívida ativa nos seus nomes pessoa física. Isso não acontecia. Então, assim, é muito sério. Então, realmente, isso salienta mais ainda a necessidade da sua atividade na vida dos empresários, porque você consegue acompanhar tudo isso, a questão de prazo, a questão de dívida ativa, em nome da pessoa jurídica, e até que você abre, fecha a empresa, faz fusão, então você consegue você especialista nisso, consegue ter essa visão geral e alertar os empresários a respeito disso, né? Não, com certeza. E você falou da dívida ativa indo para a pessoa física, né, no caso. E isso aí está acontecendo na parte da esfera federal e acontece muito em outras esferas também. Tem município que ele tem a legislação própria dele ali, por mais que depois você, indo para as instâncias superiores, você consegue derrubar, mas e o constrangimento, né? E a dor de cabeça, e o gasto que vai ter com advogados, que você agradece quando acaba batendo, mas eles vão ter que procurar alguém, né, para defender essas questões e tudo mais. E o tempo que se é perdido, as restrições que acontecem, né? Então, tem municípios que também mandam para a pessoa física essas dívidas. Exatamente, eu vi isso, exatamente. O município mandou, antigamente ficava lá, e você sabe que os empresários estão meio acostumados que a execução fiscal é muita execução fiscal, é um mar de execução fiscal, e o judiciário não dá conta. Então, a execução fiscal geralmente é muito demorada. Para acontecer cada ato, demora muito.
Então, eles acabaram se acomodando, falaram, não, isso aí eu vou ser intimado, até penhorar alguma coisa minha, já passou 5 anos, já vou conseguir pagar, negociar, enfim. Mas isso agora, vindo para a espera, como você disse, alguns municípios estão atingindo a pessoa física do sócio, e aí a pessoa física ele já está com aquela restrição. Já restringe, já te amarra ali e segue o barco da execução normal, que é a constrição de bens, começando por bloqueio de conta bancária, posterior, bens, sendo veículos, automotores ou imóveis, e aí que segue, né? E faturamento da empresa também, isso. Consegue fazer retenção de pagamentos de empresas, de notas fiscais que foram emitidas de serviços, né? E produtos. Crédito, penhora de crédito. Porque eu tive uma situação de um hospital, um determinado hospital, que estava sofrendo a execução, e a gente fez a penhora de um crédito de uma determinada bandeira de plano de saúde que ele recebia. Então, a gente consegue fazer isso, penhorar crédito. Mas, voltando aqui, vários benefícios que há aí, nossa, eu a cada vez estudando a sua atividade, como é importante você na vida dos empresários. Até para trazer para os empresários os benefícios fiscais ou outros benefícios que eles não sabem que existem. Exemplo, a pessoa que é um pequeno empreendedor, quer começar a empreender e começa a pensar nas burocracias e vai na rádio peão, escuta um monte de coisa, até desiste, né? Só que, com o advento da lei da liberdade econômica, eu vou entrar num único ponto lá, que fala de algumas atividades que são elencadas como baixo risco, que estão dispensadas de alvará de funcionamento. Então, isso, quem que vai saber disso daí? O assessoria paralegal. É verdade. E trazer essa informação, e isso muitas vezes não isenta a pessoa, ela vai abrir um negócio lá na própria residência, vamos supor assim, de algumas outras taxas, digamos assim. Então, se ela vai colocar uma fachada lá na sua residência, ela vai ter uma taxa municipal de repente, mas tem alguns benefícios fiscais e também como esse da lei de liberdade econômica, que você, enquanto profissional, vai poder alertar ajudando, e está ajudando, exatamente. E é interessante, né? Ao mesmo tempo que vem sempre uma coisa para ajudar, né? Parece que não é interesse do órgão público fazer com que fique fácil. Então, vou te dar um exemplo. Eles dão os alvarás, ou isentam de alvarás. Mas até você chegar nessa fase, você tem que passar pela junta. Antes da junta, você tem que fazer uma viabilidade. Essa viabilidade é baseada no IPTU que você tem. Tem que ver se o zoneamento onde você está pode ter a atividade que você está querendo abrir, né? Você pega, por exemplo, a prefeitura aqui de São Paulo. Ela não deixa abrir nenhuma atividade na sua residência, né? Então, qualquer atividade que você for fazer, você tem que ter um IPTU comercial, olha só, né? E por isso é que muitos procuram os escritórios virtuais hoje em dia. Tem que estar abrindo empresa num lugar que está pagando R$200 ali para ter o seu endereço comercial. Então, parece que, por um lado, a legislação federal ajudou, né? Olha, você não vai precisar de alvará. Então, a prefeitura olhou e falou, nossa, o que eu posso estar dificultando, então? Eu não vou deixar abrir na casa. Diferente da situação do MEI, né? Com faturamento aí, em média aí de até 6 mil por mês, onde a própria pessoa, ela vai lá no site da Receita e emite o seu CNPJ, né? E também não precisa ser um endereço comercial, né? Mas basta ele estar enquadrado dentro
A ideia da MEI foi buscar a arrecadação daqueles que eram invisíveis, né? Então, os informais, eles estão aí, e acho que o brasileiro são milhões, porque quando teve que fazer o cadastro do auxílio emergencial, achou milhões de pessoas, né, para poder, que não estavam nem na visão nenhuma de estado, município, de ninguém conseguia enxergar essas pessoas, que eram os invisíveis, né, que eu acho que o ministro da época até chamou eles de invisíveis, e milhões de pessoas, né? Então, na época, quando foi feita a MEI, e foi antes disso, antes de achar até dezenas de milhões de pessoas invisíveis, antes disso, a ideia era com que essas pessoas pudessem, de alguma forma, contribuir com algum tipo de arrecadação e ficarem regulares, né? E foi muito assertivo isso. E acho que hoje é até R$ 6.000 por mês, alguma coisa assim, você consegue ser uma MEI. Mas também tem que tomar cuidado porque não é para todo tipo de atividade, né? É mais para cabeleireiros, manicures, o churrasquinho, aquele informal, né, de palito ali, espeto, né, de espeto e tal. Regularizar essas pessoas, esses invisíveis para ganhar R$ 79 por mês todo mês ali o governo dessas pessoas, né? Então, assim, ó, melhor 79 por mês. Acho que está falhando o áudio. Agora sim. Voltou. Mas conseguiram fazer uma ligação para mim. Por isso que falhou o áudio. Então, era melhor esses 79 por mês de cada um, né, do que o zero que eles davam todo mês, que não davam, né? Então, o governo sempre olhando de uma maneira de estar arrecadando alguma coisa das pessoas. Já para os grandes empresários, grandes grupos, se você aí presta serviços, como o Grupo Pão de Açúcar, né, Ragazzo e tudo mais, McDonald's, qual é a importância, né, da assessoria paralegal para esses empresários que abrem várias filiais em todo o Brasil? E imagino que você tem um sistema para acompanhar tudo isso, prazos, exigências do governo. E qual que é o benefício aí da assessoria paralegal para os grandes É empresários? interessante essa parte. A gente foi aprendendo conforme nossos clientes foram aparecendo clientes de tamanhos assim gigantescos, né? A gente aprendeu, por exemplo, que um diretor ele está sempre mudando de uma empresa para outra a cada 5 anos no máximo, né? Esse mercado é bem aquecido, né? E eles vão aumentando de gerente para diretor, diretor para presidente. Então, esses grandes grupos, essas grandes empresas têm um rodízio de executivos muito grandes. E os concorrentes são sempre de olho nos outros, né? No do outro. Então, também faz grandes ofertas para eles estarem mudando. E cada vez que ele virou um diretor nessas empresas estatutárias, eles assumem aquela parte civil e criminal e das dívidas que tem nos órgãos. Então, eu vou dar um exemplo. A gente recebeu uma ligação do diretor uma época, que ele falou assim, ó, o diretor ele recebeu intimação na casa dele, da Secretaria da Fazenda do Estado lá de Roraima, né? E ele não está na empresa aqui já fazem 3 anos. Olha só, a gente vai ter que provavelmente vai querer abrir um processo contra a gente, inclusive de difamação e de tudo, porque ele não está mais lá, né? E a inscrição de uma filial lá de Roraima estava desatualizada, estava com esse diretor ainda. Então era um cliente novo, né? Que a gente estava pegando eles, era recente, né? A gente não cuidava dessa parte ainda. E aí a gente aproveitou para explicar. Tá vendo como é importante você manter sempre regular tudo, né? Então, você tem contadores, tem As diretores, informações tem nas inscrições. procuradores. Nessas inscrições tem que estar sempre atualizadas com cada diretor atual. Então, a gente chama, né, processo de atualização de QSA, né? A empresa X, que tem 1.500 unidades filiais no Brasil, ela trocou um diretor e agora a gente vai ter que fazer esses 1.500 processos federais, estaduais e municipais, em cada esfera um processo desse para estar atualizando.
assim como a lei da liberdade econômica ela ajudou a não ter a necessidade de alvarás em determinadas atividades, ela ajudou também nessa integração de órgãos estaduais, federais e municipais. Então, quem tem um mesmo sistema, quando você altera o CNPJ, já vai informar aquela inscrição na esfera estadual e algumas nos municípios. Só que ainda, vamos dizer, está 40% ou 30% assim, na esfera estadual e na esfera municipal 90% talvez. Ainda não chegou essa integração, né? Então ainda é necessário fazer inscrição por inscrição, estabelecimento por estabelecimento, essa informação de que um diretor entrou e saiu tal data ou outro, e esse é o responsável a partir dali. Então, a gente já viu casos de intimações, então, que chegaram para diretores, a gente já viu casos de obrigações acessórias que foram enviadas com o antigo diretor, e o antigo diretor entrou com um processo, conseguiu tirar o nome dele, a empresa não conseguiu entregar e pagou multas por causa disso, porque não botou um novo lá. A gente já viu diretores que faziam parte de uma empresa e que tinha empresas inaptas, que não estavam regulares, e quando eles entraram nessa nova empresa, eles não conseguiram abrir filiais porque os estados não deixavam abrir novos estabelecimentos de alguém que faz parte de uma empresa inapta. Então, a gente já viu dar problema em expansão das empresas. Olha, eu vou falar para você, gera muito constrangimento e gera muito oneroso para as empresas que não fazem essas atualizações e não deixam nada em dia. Você sabe que você foi falando aí e me surgiu aqui... surge na gente, brota na gente aquele sentimento de uau, como é importante a gente colocar a casa em ordem e deixar tudo, como se diz, a palavra é regular mesmo. Mudou a gestão, mudou o diretor nas grandes empresas, e isso gera uma credibilidade para a empresa que é totalmente regular, que cuida dessa parte. Você, como diretor, como você disse, há um rodízio grande, né, de diretores nas grandes empresas, você fica confortável de trabalhar, porque você sabe que ela cuida disso e você não vai ter problemas futuros, né? Ao passo que se você se associa a uma empresa que não cuida disso, você fica temeroso de ter complicações no futuro por falta de atualizações das inscrições perante os órgãos aí governamentais. Então, hoje, a empresa Cauê, que é aí da qual você é sócio-diretor, eu vi aqui que vocês fazem trabalhos, desde trabalhos simples como aberturas de empresa, alteração contratual, cancelamento, distrato, encerramento de empresa, que pode causar grandes dores de cabeça, né? Encerramento de empresas, fusões, cisões, incorporações societárias, também elaboração de minutas, parcelamento de impostos, que é quando a empresa já está naquele nível que você precisa parcelar, porque nem sabia que existia tamanha dívida, né? E também esses trabalhos nas juntas comerciais de todo o Brasil, fazendo então o registro inicial nesse órgão estadual. E como você pontuou, eu estava assistindo uma palestra sua, onde você falava que quando você faz a abertura lá, a requisição do registro na junta comercial, que é um órgão estadual, muitas vezes eles já têm uma espécie de convênio que você já sai com o CNPJ, já é todo interligado, Receita Federal, se é serviços, já sai a inscrição municipal também, né, alguns municípios. Então, realmente é um trabalho, é uma atividade necessária para a organização da casa, para colocar a casa em ordem, e você, como empresário, ter a credibilidade de ter gestores, pessoas trabalhando com você, sócios, que vão ter a segurança de que não vão ter problemas futuros, porque a empresa cuida das suas inscrições atualizadas, das informações atualizadas perante os órgãos do governo.
Então, chegamos nos minutos finais da live. Eu te agradecer aí de antemão a sua disponibilidade de gravar esse conteúdo. Tenho certeza que uma informação ou outra sempre agrega para a vida das pessoas. E se isso faz sentido para vocês que estão assistindo, que vão assistir esse conteúdo gravado, vocês podem compartilhar e abençoar outras pessoas com essas informações para o crescimento pessoal e profissional de alguém. E então, vou deixar esses minutos finais para suas considerações, para acrescentar algo mais que você queira, a respeito aí dos benefícios de estar com a empresa regularizada perante os órgãos aí do governo. Muito obrigado, viu? Aproveito essa oportunidade para agradecer novamente, agradecer quem está vendo a gente, quem vai ver a gente ainda, agradecer por esse convite, por poder ter falado um pouquinho das outras áreas, né, que estão interligadas e conectas, como a parte espiritual, a familiar também, e aí, lógico, dos negócios e profissões, né? Acho que foi muito importante essa pergunta, a gente poder ter falado sobre isso. Essa parte paralegal, ela é complexa, né? Ela é especializada, porque o nosso país ele conseguiu um estágio de burocracia maior do que os países que já eram burocráticos e que trouxeram suas culturas aqui para o Brasil, né? Então, ela nasceu por causa disso. E eu sempre ouvi falar, vendo meu pai trabalhando, que o ano que vem eu vou perder essa profissão, eu vou perder o escritório, porque vai vir uma legislação que vai facilitar tudo. E até o momento já se passaram 40 anos. Só dificulta mais. E ver a legislação da liberdade econômica, que a gente falou agora vai, e até agora não foi. Então, não foi. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. E a gente está cada vez enxergando sempre novos serviços e coisas que nós podemos estar ajudando. Talvez, infelizmente, para o custo Brasil, que se fosse tudo mais simplificado, isso não era necessário, mas que acaba gerando também empregos e recursos para um escritório como o meu, que também tem muitos concorrentes e tem muitos profissionais nessa área, né? Então, fica aqui o convite, né, para que quem quiser conhecer mais sobre isso, né, compartilhe essa live, passa para as outras pessoas também, e qualquer dúvida, hoje o acesso é muito fácil nos canais, que está achando a gente, pode perguntar para a doutora, a gente está à disposição. É isso aí, eu até ia falar da nossa parceria e as pessoas tendo interesse o reconhecimento aí da presença do grande empresário Ângelo Van na nossa live, aí vamos que vamos. Um empresário que tem múltiplas empresas, um empresário que trabalha de forma responsável, é mentor de empresários, e realmente a Elisângela Gomes, a advocacia empresarial, vai oferecer esse serviço paralegal para todos os empresários que têm interesse, a partir do escritório aí parceiro, que é a Claué Assessoria Paralegal. E também acessem lá um LinkedIn de Rogério Boschi, que tem várias informações a respeito da Claué também, no próprio site. E obrigado a todos vocês que acompanharam, obrigado a vocês que vão acompanhar esse conteúdo gravado. E Rogério Boschi, que Deus abençoe você, a sua família, continue abençoando muito e que logo Rebeca e Bia vão ser missionárias e abençoar mais ainda essa família, os negócios de vocês. Um grande abraço para sua esposa Vivian, vocês formam uma família linda e espero conhecê-los pessoalmente, e é um grande privilégio essa conexão, feita para o nosso amigo em comum, Leandro, que deixa o meu abraço aqui, e gratidão, porque realmente essa conexão é o tipo de presente que não tem preço, que o dinheiro não paga. Então, gratidão mais uma vez,
e até a próxima, espero eu. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau, Ângelo. Obrigada. Obrigada a todo mundo.